Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas parece que as coisas simplesmente não andam? Você trabalha duro, tem boas intenções, sonha com uma vida próspera, quer crescer financeiramente, ajudar sua família a viver com liberdade, mas por algum motivo que você não sabe o que é, tudo trava. E aí bate aquela frustração e muitas vezes nos perguntamos: será que Deus não quer me ver prosperar? Mas e se o problema não é o nosso esforço, e sim o alicerce sobre o qual estamos construindo nossa vida? A história da Torre de Babel em Gênesis 11 não é só mais uma história de rebelião antiga. Existe ali um propósito, ou melhor, existe ali um princípio espiritual profundo que tem travado os planos de muita gente hoje em dia, inclusive de pessoas de fé, gente que ora, que acredita, que sonha, mas que sem perceber está repetindo o mesmo erro que causou a queda daquele projeto gigantesco. Essa mensagem vai nos ajudar a identificar se os nossos projetos têm realmente propósito ou se estão sendo guiados por orgulho, por medo ou por vaidade. E mais do que isso, vai nos mostrar como alinhar nossa caminhada com o que a Bíblia chama de prosperidade com propósito. Porque não adianta a gente construir algo grande se Deus não estiver no centro. E exatamente aqui que começa a virada. Vamos ver rapidamente o que está por trás dessa história famosa, a história da Torre de Babel em Gênesis 11. Um grupo de homens se uniu com um plano ambicioso: construir uma torre tão alta que alcançasse os céus. Eles queriam poder, queriam fama e segurança. A frase que define tudo está no versículo 4, que diz assim: vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus e façamos um nome para nós mesmos. Percebe o detalhe? Eles queriam levantar algo grandioso, mas sem Deus no centro. A motivação era ego, orgulho, controle. Eles buscavam reconhecimento, mas não buscavam propósito. Queriam a altura, mas esqueceram da base. E o que aconteceu? Deus confundiu a linguagem deles, o projeto parou, a unidade virou confusão, aquilo que parecia promissor se tornou um marco de divisão e nada mais avançou. Essa história vai muito além de um fato histórico. Ela mostra um princípio espiritual eterno. Todo projeto que cresce sem propósito desmorona. Toda construção sem Deus na base trava. E é por isso que a Bíblia não é só um livro antigo. Ela é um mapa. Ela revela os segredos por trás de uma prosperidade verdadeira, uma vida com propósito, com liberdade e realização, e também denuncia os padrões invisíveis que sabotam os nossos planos. Vamos aprofundar esse segredo. Olha o que diz em Gênesis 11:4. Vamos construir para nós uma cidade, com uma torre que alcance os céus, para que não sejamos espalhados. Eles queriam segurança, queriam estabilidade, queriam crescer. E até aí parece algo bom, certo? Mas o problema estava na motivação.
eles teriam para si mesmos. Era sobre ego, orgulho e principalmente medo. Eles tinham medo de serem dispersos, medo de perder o controle. E sabe o que isso revela? Que nem todo plano bonito vem de um propósito certo. Hoje não é diferente. Tem muita gente construindo projetos financeiros, abrindo negócios, tentando crescer nas redes, empreender, escalar, mas por dentro, o que está motivando tudo isso? É servir, é abençoar ou é tentar provar valor para si mesmo ou para os outros? Talvez a gente esteja lutando para prosperar, mas lá no fundo tem algo travando. E pode ser exatamente isso, um plano guiado pelo medo da escassez ou por uma necessidade de se afirmar em vez de um propósito alinhado com Deus. A verdade é dura, mas é libertadora. Toda construção que nasce do orgulho ou do medo vai gerar confusão e não realização. Esse é o perigo de planejar sem propósito. Mas existe um caminho diferente, um modelo de crescimento com propósito, com paz, com direção divina. E ele começa quando a gente entende que Deus deve ser o centro do plano. E é exatamente isso que vamos ler agora. Na superfície, o projeto da Torre de Babel era incrível. Tinha organização, tinha esforço coletivo, tinha uma visão ousada, parecia um plano vencedor. Mas tinha um detalhe essencial que faltava. Deus não fazia parte dessa fundação. Eles estavam construindo, mas ignoravam quem realmente sustenta qualquer construção. E o resultado não foi progresso, foi confusão, foi dispersão. Aquilo que parecia crescimento virou ruína. A Bíblia já tinha nos avisado, olha o que está escrito em Salmos 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso é forte, porque mostra que podemos estar trabalhando duro, se esforçando, planejando, empreendendo, e ainda assim tudo dar errado. Não porque estamos fazendo pouco, mas porque estamos fazendo sozinho. Tem muita gente que vivendo um sucesso aparente. Casa bonita, empresa crescendo, redes sociais bombando, mas por dentro, ansiedade, vazio, medo de perder tudo. Por quê? Porque prosperidade sem a presença de Deus é instável. Não tem base sólida, não tem paz e mais cedo ou mais tarde desmorona. E talvez essa seja a razão pelo qual muitas vezes nossos planos estão travando. Não porque faltam habilidades, mas porque falta a presença de Deus, falta direção, falta Deus no centro. E a boa notícia é que dá para alinhar tudo isso. E quem entendeu isso muito bem foi um personagem bíblico que prosperou mesmo no meio da crise. Uma das partes mais curiosas também da história da Torre de Babel é que eles estavam completamente unidos. Em Gênesis 11 diz que eles são um só povo e falam uma só língua. Nada do que intentarem será impossível para eles. Ou seja, havia comunicação clara, havia visão compartilhada, havia organização. Aos olhos humanos era um time perfeito, mas havia um problema.
eles estavam unidos em rebelião. Estavam juntos, mas longe de Deus. Conectados entre si, mas desconectados do céu. E isso traz uma lição muito séria para a nossa geração. Hoje, com um clique, você se conecta a um grupo de negócios, mentorias, masterminds, sociedades, parcerias estratégicas. Mas a pergunta que precisamos nos fazer é: essa unidade está alinhada ao reino ou está alimentando apenas a nossa ambição? Podemos estar rodeados de pessoas inteligentes, motivadas e até bem intencionadas, mas se os valores que sustentam essa conexão não têm Deus como centro, tudo que parece força vira fraqueza espiritual. Nem toda parceria leva à prosperidade com propósito. Nem todo grupo unido está construindo algo que Deus abençoa. E sabe por quê? E o que é mais perigoso em tudo isso é que essa falsa unidade engana. Porque o projeto cresce rápido, mas pode cair de repente. Por isso o foco não é só ter pessoas ao redor, mas ter alianças que honram a direção de Deus. Unidade só é bênção quando está alinhada com um propósito eterno. E foi exatamente isso que diferenciou os homens da torre, de alguém que prosperou mesmo em tempos difíceis. Alguém que entendeu que o princípio da multiplicação é com Deus no centro. Enquanto os construtores da Torre de Babel tentavam subir sem direção, existe alguém na Bíblia que trilhou o caminho oposto e prosperou mesmo em meio ao caos. Esse alguém foi José, José do Egito. Foi vendido pelos seus irmãos, traído, esquecido. Ele tinha tudo para desistir, mas em vez disso escolheu um caminho, colocar Deus acima de tudo. E olha o que Gênesis 39:2 diz: o Senhor estava com José e ele prosperava. José não prosperou porque teve sorte. Ele prosperou porque manteve a obediência mesmo na dor. Ele entregava a excelência mesmo sendo escravo. Ele permaneceu generoso mesmo quando ninguém o reconhecia. E o mais importante, ele entendia que tudo o que vivia fazia parte de um propósito maior que ele mesmo. Essa é a diferença entre riqueza comum e prosperidade com propósito. Uma vem do esforço isolado, a outra vem da aliança com Deus. E é isso que o nosso coração precisa entender. Não fomos chamados só para subir na vida. Fomos chamados para construir algo eterno. Algo que abençoa, transforma, serve, inspira. E sabe o que é mais incrível? Quando alinhamos nosso dinheiro, nossos dons, nossas decisões com os valores do reino, a prosperidade deixa de ser um peso e passa a ser um instrumento nas mãos de Deus. E aí que começa o próximo passo dessa jornada. Como desbloquear nossos planos? Agora que entendemos os erros da Torre de Babel e o exemplo de José, chegou a hora de olhar para dentro. Vamos fazer uma autoanálise, mas não com culpa, mas com consciência. Vamos nos fazer 3 perguntas com sinceridade. O que eu estou construindo? É só um projeto para pagar contas, para impressionar, ou tem algo eterno por trás disso? A segunda pergunta é: quem está no centro dos meus planos? Deus ou o meu ego?
Porque quando o eu se torna o foco, a ansiedade cresce. Mas quando Deus ocupa o centro, até o que parecia pequeno começa a fluir. E a terceira pergunta, eu estou buscando crescer para servir ou para aparecer? Essa é uma das chaves mais poderosas da prosperidade com propósito. Quem cresce para servir nunca caminha sozinho. O favor de Deus abre caminhos que o dinheiro nunca conseguirá comprar. A verdade é simples e transformadora. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus 6:33. Esse versículo não é poesia bonita, é um princípio. Quando alinhamos nossa vida ao reino, a prosperidade deixa de ser uma obsessão e se torna uma consequência. E talvez o que esteja travando nossos planos hoje não é falta de força, de esforço ou de estratégia. É uma questão de colocar Deus no centro da nossa construção. E quando fazemos isso, algo muda. É aí que a gente fecha essa jornada com algo que vai amarrar tudo que falamos até aqui. Olha só tudo que a gente viu até aqui. A Torre de Babel desabou. Não porque era um projeto mal feito, mas porque nasceu do orgulho, da falta de propósito e da ausência de Deus. Era uma construção sem raiz, sem direção do alto, cheia da força humana, mas vazia da presença divina. E talvez sem perceber, a gente esteja vivendo a mesma lógica. Se esforçando, sonhando alto, tentando crescer, prosperar, mas com planos que foram feitos mais pelo medo da escassez do que pela fé no propósito. E é por isso que hoje precisamos guardar isso em nosso coração. Talvez nossos planos estejam travados porque estamos tentando crescer sem raízes. A Bíblia ensina que a verdadeira liberdade, prosperidade e felicidade começam quando Deus é o fundamento. Não precisamos de mais esforço, precisamos de mais alinhamento com Deus. Porque quando Deus entra na equação, tudo muda. O que era confusão vira clareza, o que era escassez se transforma em provisão e aquilo que parecia travado finalmente começa a fluir. Então, se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a continuar nessa jornada comigo aqui no canal. Tem muito mais conteúdo que vai abrir nossos olhos sobre como viver uma vida de prosperidade com propósito, de liberdade verdadeira e riqueza segundo o coração de Deus. Esse é só o começo de uma construção que agora está criando raízes. Se essa mensagem despertou algo aí dentro, então talvez esse canal seja o lugar para você continuar se alimentando de conteúdo com propósito. Vamos continuar falando sobre fé, prosperidade, sabedoria da Bíblia e mentalidade do reino. Sempre com base na palavra e de um jeito prático para a nossa vida. Comente o que mais te tocou nesse vídeo. E se quiser continuar comigo nessa caminhada, clique no botão, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos conteúdos. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, envie esse vídeo. Pode ser o ponto de virada que essa pessoa estava esperando. Se Gênesis 11 mostrou o que não fazer, Gênesis 12 revela o início de uma jornada abençoada. É quando Deus chama Abrão e libera uma promessa, quando ele diz: eu te mostrarei a terra, te abençoarei e serás uma bênção.
No próximo vídeo vamos entender como a obediência e a fé de Abraão ativaram uma prosperidade com propósito e o que isso tem a ver com nossa vida hoje. Vamos juntos nessa caminhada. Te espero no próximo vídeo. Até lá.